E aí, gente, vamos falar mais sobre sucessões? Vamos sim. Agora nós vamos falar sobre ordem de vocação hereditária e sucessão por representação. Vocês sabem o que é isso? Já entenderam o que é isso? Leram um pouquinho a respeito do assunto? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vamos primeiro passar o conceito do que seja a tal da ordem de sucessão hereditária. Então, vamos chamar ordem de vocação hereditária a sequência ordenada de herdeiros que concorrem à sucessão em virtude da morte. Sucessão causa mortes. O caso Roberto Gonçalves vai dizer o seguinte, que é a relação preferencial pela qual a lei chama determinadas pessoas à sucessão hereditária. Esse chamamento ele é feito por classes de herdeiros, e de forma que a classe seguinte só vai herdar se a classe anterior, por qualquer motivo, não puder herdar ou for excluída da sucessão pelo motivo que for. Nós vamos dizer então que essa ordem ela é preferencial, porque um vai herdar depois do outro e na falta do outro. Essa ordem está estabelecida lá no artigo 1829 do Código Civil e é a seguinte, eu peço a vocês bastante atenção, sobretudo no inciso 1º. Vamos lá. Sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes. Note, a lei prestigia os descendentes, só que faz uma alteração em relação ao que a gente estava acostumado nas legislações anteriores. Ele insere o cônjuge como um dos principais concorrentes na sucessão e vai fazer o cônjuge como concorrente, inclusive do descendente, só que estipula algumas condições. Eu vou ler o inciso. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Eu vou até tirar a minha imagem aqui para vocês lerem com tranquilidade. Vamos reler? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens está lá no artigo 1640, parágrafo único. Vocês sabem que existem dois tipos de separação de bens. Tem a separação convencional, que é aquela que você estipula por pacto antinupcial, e a separação obrigatória, que é aquela que a lei determina que você não pode casar em outro regime, senão de separação de bens. Nesse caso, aqui nós estamos falando da separação obrigatória de bens. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Eu vou voltar para explicar esse inciso, porque é bem complicadinho, a redação deixa muita dúvida. Vamos seguir. Se eu não tiver descendentes, eu vou passar para a segunda classe de herdeiros, os ascendentes, que vão concorrer com o cônjuge. Note, aqui eu não estou especificando nenhum tipo de regime de bens. Primeiro, descendentes, concorre com o cônjuge. Segundo, ascendentes, concorre com o cônjuge. No primeiro caso, nós vamos estipular algumas condições, dependendo do tipo de regime patrimonial adotado no casamento. Não havendo descendente, nem ascendente, aí sim o cônjuge sobrevivente vai herdar sozinho. E se não houver nem cônjuge, nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge sobrevivente, aí quem herdam são os laterais. Vamos explicar de novo essa questão da concorrência do cônjuge com os descendentes, porque realmente ela é uma situação bem complicadinha. Para que concorra com os descendentes, o cônjuge ou companheiro, primeiro, ele não pode estar separado judicialmente do decujus, do autor da herança, nem pode estar separado dele de fato há mais de 2 anos. Se ele estiver separado de fato há mais de 2 anos, ou se ele for separado judicialmente, note, ele não herda, ele não concorre com os descendentes. Vejam bem, senhores, quando eu falo de herdar, é diferente de mear. Herança é uma coisa, meação, por conta do regime patrimonial do casamento ou da união estável, e notem, lembra, o artigo 1970 do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que, quando a gente lê essa palavra aqui no artigo 1829,
cônjuge, nós já temos que automaticamente entender cônjuge e companheiro, ou companheira, evidentemente. O cônjuge casado, ou companheiro, hein? O cônjuge casado no regime de comunhão total ou da separação de bens obrigatória não concorre. Olha só, o cônjuge casado no regime da comunhão total, ele não vai concorrer com os descendentes. Ele não é herdeiro. Não é herdeiro se houver descendentes. Só quem herda são os descendentes. Tanto no regime da comunhão total ou no regime da separação obrigatória. Não tem concorrência, ele não é herdeiro. Também não concorre o cônjuge casado no regime da comunhão parcial em relação aos bens comuns. Vocês sabem que o regime da comunhão parcial traz duas categorias de bens, os bens próprios e os bens comuns. Bens próprios são aqueles que não integram a ameação pelos diversos motivos que a lei expressamente enumera. E bens comuns são aqueles bens que integram o patrimônio do casal, que, como regra, foram adquiridos de forma onerosa no curso da relação. Bom, esses bens que integram o patrimônio comum do casal, o cônjuge, o companheiro ou companheira, eles não são herdeiros, eles são meeiros. Tem uma máxima aí no direito sucessório que a gente costuma dizer que quem meia não herda, quem herda não meia. Então, o cônjuge casado no regime da separação, da comunhão parcial de bens, ele é simplesmente meeiro dos bens comuns. Ele vai ser herdeiro dos bens próprios do falecido, e aí sim ele vai concorrer com os filhos desse. No regime, repetindo aqui, no regime da comunhão parcial, o cônjuge concorre em relação aos bens próprios. Agora, não existindo descendente, o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes do morto, independentemente do regime de bens do casamento. Não existindo ascendentes, o cônjuge herda sozinho. A lei traz mais uma questão, né, que a gente precisa analisar com bastante carinho, que é aquela que está lá no artigo 1832. O que é que diz o artigo 1832? Em concorrência com os descendentes, olha lá, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo sua quota-parte ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. A redação do código é muito truncada, é muito travada. Por isso, deixa eu tirar a minha carinha daqui e vocês vão ler de novo, com atenção. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo sua quota-parte ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então vamos dar um pequeno esclarecimento antes. Vamos lá. Nós temos a sucessão por cabeça, por estirpe e por linha. Na verdade, não é modo de sucessão, é modo de partilhar a herança, porque vai dizer aí respeito ao quinhão de cada um. Então, em relação aos ascendentes, nós temos duas formas de partilhar a herança, por cabeça ou por estirpe. Quando eu falo de cabeça, todos estão iguais, cada um vai receber exatamente o mesmo valor. Quando eu falo de sucessão por estirpe, eu estou falando de grupos sucessórios, eu estou falando de representação. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém que tenha 3 filhos. Vamos lá, a pessoa tem 3 filhos. Antes desse autor da herança falecer, um desses filhos vem a óbito. E esse filho teria 2 filhos. O que nós temos? Uma herança por cabeça seria dividida por 3. Cada um receberia 1/3 do patrimônio, né, no caso da sucessão legítima. E o que é a estirpe? A estirpe significa que esses representantes do pré-morto, aquele herdeiro que faleceu antes da sucessão aberta, esses vão herdar por estirpe. Eles vão receber uma cota-parte, como se fosse cabeça, só que eles vão dividir entre eles. Então, se ele tem 2 filhos, cada um vai receber a metade do que ele receberia se vivo estivesse, respeitando os preceitos do direito sucessório. Em relação aos ascendentes, a sucessão se dá por linha, e eu posso ter a linha paterna e a linha materna. Mas vamos voltar ao que interessa. Quando a concorrência do cônjuge se dá por descendentes comuns,
Ou seja, o filho é filho tanto do cônjuge falecido quanto do cônjuge sobrevivente. A cota desse cônjuge sobrevivente não pode ser inferior à quarta parte da herança. Olha só, nós não estamos falando da herança total, nós estamos falando daquilo que o cônjuge concorre. Não vou incluir aqui a parcela referente à parte do falecido na meação, que é exclusiva no caso dos descendentes. Lembra, dependendo do regime, a parte da meação é exclusiva dos descendentes. Tá? Essa aí não entra como herança. O que vai haver concorrência e o que o cônjuge sobrevivente vai ficar com a quarta parte é naquilo que ele concorre. Tá? Quando a concorrência se dá com os filhos exclusivos do falecido, não tem reserva. Ele não vai reservar essa quarta parte para ele. Então aí nós temos muito claro, quando ele concorre com filhos comuns, o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos que são filhos dele e do autor da herança, pelo menos a quarta parte tem que ser destinada para ele, cônjuge sobrevivente. Olha, quarta parte da herança que ele concorre, não daquela herança que ele não concorre, que seria destinada direto para os filhos. E quando a concorrência se dá com os filhos que são exclusivos do falecido, não. Aí cada um recebe, naquela parte da herança em que há concorrência, cada um recebe a sua quota parte. Um abraço, não tem reserva de um quarto, não. Agora, o problema é que a doutrina e a própria jurisprudência andou enfrentando é no caso da concorrência híbrida. Hoje é muito comum que alguém tenha filhos, nas famílias recompostas principalmente, né, os seus, os meus e os nossos. Isso é muito comum. E aí, como é que fica a sucessão? Como é que fica a concorrência nesse caso? O cônjuge concorre tanto com seus próprios filhos, quanto com os exclusivos do cônjuge falecido. Só que a lei é omissa. A lei não vai dizer especificamente. Então, o que o STJ fez? Avaliou a questão, e aí eu vou dizer para vocês, trazer para vocês aqui alguns trechos da ementa do acordo em que isso ficou decidido no STJ. Disse o STJ o seguinte: a interpretação mais razoável do enunciado normativo do artigo 1832 do Código Civil é de que a reserva de um quarto da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes comuns. Diz ainda na emenda: a interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos que proclama, que dimana do Código Civil, do artigo 1834, e da própria Constituição Federal, artigo 227, bem como do direito dos descendentes exclusivos não verem o patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva da norma. Enfim, o STJ, em acórdãos recentes, esses acórdãos são do ano passado, são 3 acórdãos que vão dizer basicamente a mesma coisa. Eu trouxe o mais recente aqui para vocês. Ele vai dizer o seguinte: não dá para fazer interpretação extensiva aqui. A interpretação ela tem que ser dizendo o seguinte: onde a lei criou aquela exceção é que ela vai se aplicar. E a lei só criou a exceção com relação aos filhos os filhos comuns, né? E aí fica assim: como é que fica? Qual parte que vai? Vai dizer o seguinte: não há reserva com a concorrência entre cônjuge, companheiro e os descendentes. Apenas o autor da herança, ou ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. Na hipótese de concorrência híbrida, o quinhão hereditário do consorte é igual ao dos descendentes. Eu só vou ter a reserva de um quarto, então, quando a concorrência é dos filhos comuns. Quando a concorrência for dos filhos exclusivamente do falecido ou quando for híbrida, não tem reserva de um quarto. Tá bom? Vamos falar mais um pouco, vamos evoluir um pouco, a gente tem que falar um pouco ainda sobre os modos de suceder. A sucessão pode ser por direito próprio, que é o próprio autor, o próprio descendente que é nominado pela lei como o sucessor. E a sucessão pode se dar também por direito de representação. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Falei também... Nós vamos falar sobre sucessão por transmissão, não, porque isso é uma coisa que não vai ao caso agora. Vamos falar só sobre o direito de representação. Os representantes são aqueles que sucederiam o herdeiro se ele tivesse recebido herança em vida, ou se não tivesse excluído da sucessão. Tá? Então, o artigo 1851 do Código vai dizer claramente: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo.
Então, nós vamos ter representação nos seguintes casos: em relação aos sucessores do pré-morto e também os sucessores do indigno e dos deserdados. Por que o indigno e deserdado entram? Porque tanto a exclusão da sucessão por indignidade quanto por deserdação são penalidades. A penalidade não pode ultrapassar a pessoa. São atos pessoais que o indigno e o deserdado fizeram em relação ao autor da herança e que, portanto, esses atos pessoais e próprios não podem contaminar a sua linha sucessória. Então, tanto os sucessores do pré-morto, quanto do indigno, quanto do deserdado, vão herdar por um instituto que a gente chama de representação. Entenderam? Eu espero que sim, porque era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço, gente!